Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje vamos fazer aquele quadro que não tem aí uma periodicidade muito certa, mas eventualmente a gente sempre tá tentando trazer para vocês, que é o nosso quadro de entrevistas. A gente chama um profissional ou uma profissional, né, seja da área da psicologia ou até fora da psicologia, para conversar com a gente sobre algum tema que essa pessoa domine. Vocês sabem que eu e a Ana Tereza, obviamente, não dominamos todos os temas, a gente sempre fala sobre isso aqui. A Ana Tereza sabe lá de terapia cognitivo-comportamental, muito de ansiedade, eu de gestalt terapia, mas, gente, tem muitos temas muito interessantes por aí na psicologia que outras pessoas dominam e a intenção desse quadro é a gente poder chamar essas pessoas para falarem sobre aquilo que elas mais sabem. E aí, bom, gente, hoje a gente chamou a Fernanda Fonseca. A Fernanda é psicóloga, é mestranda em psicologia clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em terapia cognitiva sexual. Então ela sabe muito. E ela veio falar com a gente sobre um tema que tem um pouco a ver com o tema do mestrado dela e que a gente achou que tinha tudo a ver, que assim, ia fazer muito sentido para vocês ouvirem, pra gente ouvir também, que é sobre preocupação. Mas aí vocês vão ver um pouco mais ao longo do episódio o que a gente vai falar especificamente, o que a Fernanda vai trazer pra gente sobre preocupação, né? Mas antes da gente começar, vocês sabem também que a gente gosta sempre de perguntar como que esse convidado chegou até a gente, como que a gente conheceu a Fernanda. Então eu vou pedir para as meninas, Ana Tereza e Fernanda, contarem pra gente como que vocês se conheceram, como é que a Fernanda chegou até aqui. E aí, gente? Então, gente, a Fernanda, eu convidei ela, eu conheci ela já tem até bastante tempo. A gente se conheceu o quê? 2016 já, o tempo voa. Eu conheci a Fernanda no meu primeiro estágio, quando eu trabalhava na área de neuropsicologia, que eu já contei aqui pra vocês que eu comecei a faculdade estagiando 2 anos nessa área. E a Fernanda era meio que a minha estagiária sênior, ela já estava lá no estágio e a gente ficou amiga e tudo mais, e a gente estudava na mesma faculdade também, a gente foi pegando algumas matérias em comum, a gente fez várias atividades extracurriculares juntos, então a Fernanda não só é uma excelente psicóloga que eu adoro, mas também ela é uma grande amiga minha. E se apresenta aí pra gente, Fernanda. Não, depois dessa apresentação chique, assim, não quero nem mais falar nada. Mas oi, pessoal, é um prazer estar aqui. É muito doido, né, essa questão da faculdade, ao mesmo tempo que parece que foi há anos atrás, muita coisa mudou desde então, ao mesmo tempo parece que foi ontem, né? Então é muito legal, eu continuei acompanhando o trabalho de vocês, mesmo depois que a gente saiu da faculdade. É uma honra estar aqui nesse podcast, que eu sei que tem ajudado tanta gente, que tem uma repercussão tão legal. Então estou muito honrada com o convite. Obrigada. Gente, inclusive, só antes de a gente entrar no episódio, eu lembro do dia que a Ana Tereza me contou que conheceu a Fernanda e descreveu ela como fofinha. Então a Ana Tereza tem a mania de falar. Eu gosto de pessoas fofinhas. É porque Amiga, foi a mesma coisa de mim. Isso tem uma coisa que eu não sou, essa coisa é fofa e tudo bem, eu lido bem com isso, mas fofa. Não, tem aquele ar de fofinha, mas assim, depois você vai ver um fofinho com assertivo. É uma mistura maneira. Um cavalo fofo. Uma boa forma de escrever a própria Ana Tereza. Mas então, vamos pro episódio, gente. Fernanda, pra gente começar, acho que é sempre bom a gente partir do mesmo lugar, né? Assim, então, quando a gente fala de preocupação, quando a gente fala de pensamento, enfim, é importante a gente tá falando a mesma língua que a galera que tá ouvindo. Então, a primeira pergunta que a gente tem pra você, assim, é pra você definir pra gente o que são pensamentos e por que pra você é importante a gente falar sobre isso, assim, de pensamentos, de preocupação. Ana Luísa, pensamentos são ideias que aparecem na nossa cabeça. Podem aparecer em forma de frases, palavras ou também em formas de imagens. Todo mundo tem milhares de pensamentos ao longo do dia. E é super importante que a gente preste atenção em alguns desses pensamentos e nos processos envolvidos, porque o nosso pensamento está muito relacionado com as nossas emoções e com os nossos comportamentos. Então, por exemplo, né, você falou do mestrado, é uma vivência que está muito frequente no meu dia a dia. Então, se eu penso, por exemplo, que eu não vou conseguir escrever a minha dissertação,
é natural que eu fique ansiosa, que meu corpo comece a responder a isso, que eu queira talvez evitar e não sentar para escrever. Então, a gente sempre vai entender a reação das pessoas quando a gente descobre o que elas estão pensando. Então, é super importante tomar um pouco de consciência sobre esses pensamentos. E os pensamentos, né, eles são uma coisa só, né? Porque você trouxe preocupação. Pensamento é a mesma coisa que preocupação ou tem uma diferença? Tem uma diferença. Tem alguns pensamentos que a gente vai chamar de repetitivos. Como o nome diz, quer dizer que eles aparecem com muita frequência na nossa cabeça. E tem vários tipos de pensamento repetitivos. Acho que os dois mais comuns são ruminação e preocupação. Ruminação é quando os pensamentos são focados nas causas ou possíveis consequências de um problema. Acho que um exemplo que todo mundo vai entender é o da Copa, né? Do nosso último jogo do Brasil. Às vezes a gente está vivendo, muitas pessoas têm um pensamento, nossa, faltavam só 4 minutos. E algumas pessoas começam a engajar, a alimentar esse pensamento. Então vem um pensamento, que é só um pensamento, e algumas pessoas entram nele e aí começam a pensar: nossa, por que os jogadores subiram pro ataque? Por que o Neymar não bateu pênalti? Não bateu pênalti. Isso é bizarro. E começam a remoer essa situação. E aí, nesse caso, você tá falando é mais a ruminação mesmo, né? Isso, porque tá ligado a um evento do passado. A preocupação é muito parecida com a ruminação, mas está mais ligado a eventos futuros. Então, ruminação é um problema que já aconteceu e a pessoa fica pensando sobre isso. Preocupação é com relação a um evento que ainda vai acontecer. Quando você estava descrevendo ruminação, eu não sei agora exatamente o que você falou, mas assim, algo no sentido de, o pensamento ele só vem e aí a gente vai alimentando. Eu lembrei muito do que você fala muitas vezes, Ana Teresa, quando os nossos ouvintes enviam histórias de que nossos pensamentos não são verdade, né? E é engraçado porque, assim, às vezes a gente no automático já vai direto pra assumir como se, bom, a gente pensou, então é verdade. E aí a gente reage muito a partir disso, né? Mas como você falou agora, Fernanda, tipo, o pensamento só vem. É tipo, não. É só um pensamento mesmo, né? Posso ter um pensamento agora que eu vou ganhar na Mega Sena. Isso quer dizer que eu vou ganhar na Mega Sena? Não. Mas eu posso ter, isso pode invadir a minha cabeça. Adoraria, inclusive. Mas, e aí você tá falando, Fernanda, sobre preocupação, ruminação. Eu tô pensando muito em ansiedade. Também nos nossos ouvintes, né, que a gente volta e meia fala que acho que tanto nós aqui quanto eles, a gente se identifica nesse lugar de sermos muito ansiosos. E eu tô curiosa pra saber se tem pessoas que são mais suscetíveis a ter esses pensamentos que você está falando. Sim, Ana Luísa. A preocupação por si só não é um sinal de nenhum transtorno. Todo mundo se preocupa, ou mesmo rumina também, né? Que a gente vai focar mais na preocupação, mas depois, quem sabe, em outra oportunidade, a gente possa falar de ruminação cognitiva também. Mas todo mundo se preocupa. Só que quem tem transtornos de ansiedade, aí esses são os que se preocupam demais. Todo mundo, em algum momento, diante de alguma situação, pode se engajar nesse tipo de pensamento. O que vocês estavam falando antes é super legal, né? Porque um pensamento é só um pensamento. Mas quando a gente fala de preocupação, a gente está falando de uma pessoa que vai se debruçar em cima desse pensamento, que vai pensar em todas as possíveis consequências de um problema e os possíveis cenários se ela fizer isso, os cenários se ela fizer aquilo outro. Quando a gente vê na clínica, né, a gente pede para as pessoas descreverem os pensamentos. Quando vem um pensamento, por exemplo, e se isso aconteceu, e se aquilo acontecer, é um alerta pra gente que aquilo é uma preocupação. Só para trazer um exemplo concreto, assim, até para vocês ouvintes entenderem, a gente sempre fala isso, né? A gente tá aqui enquanto psicólogas, mas a gente vivencia isso também. Gente, eu tava hoje trabalhando isso na minha terapia, né? Sobre uma preocupação que eu tô tendo, um medo que eu tenho em relação a algo que eu tô vivendo. E assim, eu comecei a inventar, a criar umas coisas e tal. E aí a minha psicóloga falando, Luísa, vamos voltar um pouco pra realidade, assim, o que você tem de concreto? O que você tem de provas em relação a isso? E o que é só sua cabeça, assim, viajando, que ela gosta de falar que eu sou a pessoa mais criativa do mundo em relação a isso, de pensar nas piores possibilidades. E você falou exatamente essa frase, que eu repeti 30 mil vezes na terapia hoje. Não, mas isso, sei lá o quê? Não, mas isso, sei lá o quê? Mas isso, sei lá o quê? Mas é aquele ditado, né? Errar é humano, permanecer no erro fica difícil. Gente,
E aí isso é só a gente alimentando cada vez mais e, assim, a parada aumenta e não tem limite, né? A não ser que a gente corte e volte pra realidade. Uma coisa que acontece muito comigo é que eu vou pensando e aí é tipo, tá, se esse cenário acontecer, qual é meu plano A, meu plano B, meu plano C, para lidar com esse cenário que nem sequer aconteceu. Então, é um jeito, obviamente, ansioso de viver a vida. Eu também tava conversando com o meu namorado ontem e ele já sabe, né, as teorias da psicologia, já tá 7 anos com uma psicóloga, e ele mesmo falou, sabe que isso que você tá me falando tá me cheirando a catastrofização? Eu falei, sim, mas eu quero catastrofizar. Dane-se, me deixa falar aqui os meus pensamentos. Pra quem não sabe, gente, catastrofização é quando você pensa que a catástrofe vai acontecer, que o pior cenário possível vai acontecer, e isso é como um fato, assim, uma realidade, e pode vir em formas de pensamento. Gente, a gente ressalta isso aqui pra vocês só pra falar de novo, pra vocês verem que a gente tá aqui falando de teoria, né, do que a gente estuda, mas a gente vivencia isso na pele também. Eu sou muito preocupada, né? Entendo muito sobre preocupação, entendo sobre pensamentos repetitivos, é um dos temas do meu mestrado, de certa forma, e eu me preocupo. Eu tava preocupada quando recebi o convite para gravar esse podcast, né? Tava falando com a Ana Tereza, Ana, nunca gravei um podcast, já dei aula, já fiz algumas coisas, mas podcast é diferente, fica gravado, as pessoas vão lá, ficam escutando e escutando novamente, como é que é isso, como é que é aquilo. Então a preocupação é natural. Alguma hora ela vai acontecer. A gente só tem que tomar cuidado para não ser dominado pela preocupação. E aí, Fernanda, vem a famosa pergunta que não sei vocês, mas enfim, acho que é a pergunta de milhões, assim, de por que esses pensamentos acontecem e se funciona a gente se preocupar tanto assim. Esses pensamentos acontecem porque foi uma estratégia evolutiva para a gente conseguir se preparar para um problema. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo estratégia evolutiva, eu quero dizer... Por que o ser humano tem essa característica? A gente entende que muitas das características dos seres humanos permanecem com a gente ao longo da história da nossa espécie porque elas ajudam a gente em alguma coisa. Então, se preocupar vem dessa origem, dessa tentativa de solucionar um problema antes que ele aconteça. E é uma característica da nossa espécie. Pensar sobre o futuro, conseguir adiantar, de certa forma, algum problema. E isso é importante porque diminui a chance da gente reagir emocionalmente a algum problema. Se a gente é pego de surpresa, digamos assim, a nossa tendência é reagir de maneira emocional, de maneira impulsiva. E quando a gente começa a se preocupar, a gente consegue racionalizar, pensar um pouco melhor o que pode fazer para solucionar determinado problema. Então, tem uma importância, né? A preocupação tem, inicialmente, uma razão de estar ali. O que acontece? Agora, na nossa sociedade, a gente fica preocupado com um bando de coisa, né? Antes era a preocupação se ia ter alimento ou não, se íamos ter abrigo ou não. A preocupação com relação ao tempo. Agora a gente tem milhares de preocupações, né? Ainda mais para as pessoas ansiosas que a gente falou. Gravar um podcast vira uma grande preocupação. E se funciona, a realidade é que não. Olha o que conseguiu! Caso encerrado! Vixe Maria! Lançou um balde de água fria assim pra cima da gente aqui, caramba. Não, você tá falando de preocupação. Sabe o que eu pensei? Cara, redes sociais, né? Da gente, o que a gente posta, o que a gente não posta, a gente vai ser julgado, a gente não vai ser julgado, o que os outros vão pensar. Então, além das coisas concretas que de fato impactam ali diretamente, sei lá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas dinheiro. Bom, aí a gente pode entrar em várias nuances, né? Em relação à vulnerabilidade social, pessoas que se preocupam, enfim, se vão comer ou não. Mas é infinita, né? A gama de coisas que a gente tem pra se preocupar. E aí, realmente, quem consegue ficar são no meio disso tudo, né? Não sei. E eu tô pensando aqui que na psicologia, normalmente, sempre tem um depende, né? Nunca é sim ou não. A gente sempre vai no... Tá, preocupações, você falou, normalmente não funciona. Mas eu acredito que tem um depende também no meio desse discurso. E você acha que tem preocupações que depende, assim? Tipo, tem preocupações que vale a pena a gente estar ouvidos e tem preocupações que talvez esteja excessivo? Sim, Ana.
Ana, a gente pode pensar em preocupações produtivas e preocupações improdutivas. O que isso quer dizer? A palavra produtiva aí vem da ideia de gerar um produto. Então, preocupações produtivas são aquelas que geram uma resposta para uma questão. Elas estão focalizadas em um único problema que você vai conseguir resolver e elas não usam a ansiedade como guia. Então, é um tipo de preocupação que vai te gerar uma solução de problema. Já as preocupações improdutivas são preocupações diante de questões que não têm resposta. Elas são preocupações de eventos em cadeia, ou seja, isso vai acontecer, aí depois vai acontecer isso, aí vai acontecer aquilo, aí se acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou seja, já não é mais um evento, você já está há anos-luz de quando o problema de fato vai acontecer. Se quiser terminar essa explicação para eu botar... Gente, eu tô aqui rindo porque eu tô pensando, de novo, um exemplo pessoal de quanto que a minha psicóloga não deve suar. Eu levando pra ela a minha preocupação de não ter encontrado um sentido e um propósito na minha vida. Eu tô pensando, caraca, se existe uma preocupação mais improdutiva que essa. Excelente exemplo, Ana. Porque é isso. É uma preocupação, talvez, da mais sem resposta de todas, né? Filósofos, estudiosos, músicos, artistas, ninguém conseguiu dar uma resposta para isso, né? Eu achei super legal que a Ana Luísa trouxe isso, porque eu abri algumas semanas uma caixinha nos nossos stories no Instagram, no @podcast Psicologia Sincero, para vocês mandarem alguns tipos de preocupação que aparecem mais frequentemente na cabeça de vocês. Eu não mencionei muito pro que era, porque era para esse episódio, agora vocês têm a resposta do que era. E a gente queria trazer algumas preocupações, a gente não botou todas, vocês engajaram muito na caixinha, a gente ficou muito feliz, a gente recebeu mais de 50 respostas, então não daria pra gente ir uma a uma aqui, mas a gente escolheu algumas respostas que vocês mandaram que meio que abrange vários temas, porque vários temas se repetiram. Então a gente trouxe preocupações que não só pra gente ficar falando das nossas preocupações, mas a gente também trazer as preocupações de vocês pra gente botar aqui em jogo e conversar. E aí a gente separou 5 tipos de preocupação que abrangem temas, né, que ficaram incomuns nas respostas, pra gente pensar, né, essas preocupações, elas são produtivas ou improdutivas, né, dado esse conceito que a Fernanda falou, né, tipo, tem um produto, será que isso tá sendo saudável pra gente, a gente ficar engajando nesse tipo de coisa? Então, vamos lá para as perguntas que a gente selecionou aqui, para as respostas, na verdade, que a gente selecionou. E a gente perguntou para vocês, então, quais são as preocupações que aparecem mais frequentemente na cabeça de vocês? E aí vamos uma por uma de algumas que a gente selecionou, algumas respostas. A primeira é: de que eu vou terminar a graduação e não vou conseguir emprego. Gente, quem nunca? Fernanda, fala com a gente, produtiva ou improdutiva? Eu selecionei essa pergunta, né, que vocês me mandaram, para essa eu quero falar porque me identifico. Só com conteúdo não dá para saber se uma preocupação é produtiva ou improdutiva. Teria que explorar um pouco melhor o que essa pessoa pensa sobre isso, quanto tempo ela passa pensando, enfim, entender mais algumas informações. Mas a gente consegue imaginar. Porque o que a gente está falando aqui é a preocupação não só depende do conteúdo, mas desse processo de se engajar. Então, por exemplo, uma pessoa que está preocupada de conseguir um trabalho no futuro, ela pode ter esse pensamento e disso fazer uma ação. Por exemplo, ela pode estudar mais, fazer mais atividades extracurriculares, procurar um estágio, programar uma série de comportamentos que vão ajudar no futuro a conseguir um emprego. Nesse sentido, poderia ser uma preocupação produtiva, porque vai gerar um comportamento sobre algo muito específico e ela vai se engajar nesse tipo de ação. Agora, se mesmo ela se prepara, faz tudo, é uma boa aluna, faz network e ainda assim ela continua se preocupando, essa preocupação se torna improdutiva. Percebe? Então, a mesma situação pode ter os dois tipos de preocupação, porque ela não vai ter controle de tudo, né? Pela mensagem que essa pessoa mandou, ela ainda está na graduação. Então, não tem nada que ela possa fazer para ter certeza absoluta que ela vai ter um emprego quando ela sair. Ela consegue se preparar de alguma forma para aumentar as
chances que isso venha a acontecer, mas ela não vai ter controle. E se ela quiser controlar tudo, aí a gente vai entrar na preocupação improdutiva. A próxima preocupação que as pessoas mandaram pra gente foi se algum dia eu vou conseguir minha estabilidade financeira. Essa pega, essa toca lá no fundo. Eu ia perguntar se essas foram vocês que mandaram. Não foi, mas... Poderia ser. E a Ana Luísa falou uma coisa muito importante antes que eu pensei quando eu vi essa pergunta. Assim, gente, a gente tá falando aqui de pontos negativos sobre preocupação e como talvez ela não seja a melhor estratégia para resolver os problemas. Mas, no país que a gente tá, e pensando na condição da maioria das pessoas, preocupação financeira é quase inevitável. E a gente tem que olhar para esse contexto social também. Isso é super importante. Eu li livros, artigos falando dos prejuízos da preocupação. Mas quando chega, por exemplo, um paciente no meu consultório, ou quando eu escuto uma pergunta dessas, primeiro de tudo, isso tem que ser muito validado, né? A preocupação da pessoa que mandou isso é uma preocupação muito válida, considerando todo o nosso contexto. Mas aí entra uma coisa, não é porque ela é válida que necessariamente ela é útil. Isso também é um ponto super importante quando a gente fala de preocupação, né? Nenhuma das perguntas de vocês, e raramente algum paciente que chega no meu consultório tem uma preocupação que é meio infundada. Sei lá, vai cair um meteoro agora na Terra. Não, geralmente as preocupações têm alguma chance de acontecer. Até porque eu tô pensando aqui que mesmo que não seja infundada, talvez na situação atual, voltando falando da situação que eu levei pra terapia, né, que eu tava mirabolando de 30 mil coisas. Muitas vezes são preocupações fruto de situações passadas, né? Então, é válido, né? Talvez não se encaixe, não tenha mais a ver, não esteja atualizado com o contexto atual, com a situação atual. E, enfim, gente, aí é muita terapia pra fazer essa diferenciação, mas é isso, né? Assim, mesmo que às vezes não seja, entre aspas, válido pra uma situação atual, a gente vem com muita bagagem, né? Então, tem esses links aí, enfim, é muita coisa para explorar dessas preocupações, né? Exatamente, Ana Luísa. A preocupação é uma estratégia para tentar resolver um problema. Então, acho muito importante de reconhecer que é uma tentativa da pessoa. Não é, talvez, a melhor estratégia, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de estabilidade financeira, qual seria a melhor estratégia? Não sei, enfim, exatamente a condição da pessoa, a realidade da pessoa, tá? Mas correndo o risco de talvez ser ingênua, mas pensando de forma geral. Ter um bom controle financeiro, né? Fazer uma planilha para entender quanto ganha, quanto gasta com trabalho, com lazer, com comida, procurar um trabalho que se encaixe nas necessidades, na realidade financeira, enfim, ter alguns comportamentos para, novamente, aumentar a chance de ter uma estabilidade. Mas várias coisas podem acontecer no meio do caminho que vão impedir que isso aconteça. A pandemia foi um excelente exemplo disso, né? Por mais que alguém tivesse se programado, estruturado e enfim, tivesse um conhecimento financeiro, ninguém se preparou para uma pandemia. Eu acho que a preocupação tem muito a ver com controle mesmo, né? E, bom, a próxima resposta que a gente recebeu, essa pega lá fundo, hein, galera? Que é medo de decepcionar as pessoas que amo. Preocupação produtiva ou improdutiva, Fernanda? Essa eu diria improdutiva de cara. Eu falei, né? Não dá pra gente ter muita certeza, teria que entender um pouco melhor o processo que a pessoa se encontra, mas essa cheira improdutiva logo de cara. Por quê? Porque a gente não tem controle se os outros vão se decepcionar com a gente. A gente não tem controle sobre o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas sentem. É claro que, no geral, a gente sempre tenta, né, não decepcionar, não magoar e fazer o bem para as outras pessoas, isso é ótimo. Mas ficar se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar, o que elas vão pensar ao nosso respeito, nada disso a gente tem controle. Então, se a gente pega essa definição de preocupação improdutiva, que é não aceitar situações que fogem do controle, né?
essa preocupação é total improdutiva. E eu acho que entra também muito numa questão, né, do quanto você também quer agradar os outros. Quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei é: essa pessoa deve estar surtando pra agradar todo mundo. E o quanto isso é possível, né? Gente, a resposta é: não é possível, você não vai agradar todo mundo. Da mesma forma que não é todo mundo que te agrada e tá tudo bem, sabe? Faz parte. E aí eu acho que a gente também pode ir pra próxima resposta, que eu achei um pouco poética a resposta. Vocês me dizem o que vocês acharam, assim, de medo de me paralisar e me impedir de viver. Assim, é o medo do medo. Clássico de ansiedade. É isso, o auge da ansiedade e da preocupação. É você se preocupar por estar preocupada. Muitas pessoas, eu gostei muito dessa, porque gostei, tadinha da pessoa que tem esse medo, espero que eu consiga ajudar agora com a resposta, mas achei muito importante porque é muito comum. Muitas pessoas têm medo do medo da ansiedade, da preocupação. E ansiedade e medo são emoções naturais que todo mundo vai experienciar em algum momento da vida. E a preocupação não é uma emoção, né? Ela tá mais ligada ali aos pensamentos, na verdade, ao comportamento até, né? Que é você se engajar nesses pensamentos. Mas é algo que, por si só, acontece também com todo mundo. E quando você, olha que curioso, quando você tem medo do medo, você provavelmente costuma utilizar algumas estratégias para lidar com isso. Provavelmente essa pessoa se preocupa, por isso que ela respondeu na caixinha. E a preocupação, a gente vai falar daqui a pouco, ela tem um efeito negativo no nosso humor. Ela tá ligada ao aumento da ansiedade. Então vira uma bola de neve, né? A pessoa fica preocupada por estar preocupada, e aí ela se preocupa e fica mais ansiosa e continua se preocupando. E é uma bola de neve de problema e ansiedade. Uma coisa que eu também notei, né? Esse medo do medo também é o medo de sentir, né? O medo de sentir emoções. Que eu acho que também é outra coisa que também precisa ser trabalhada, assim, o quanto você é próxima do que você sente, o quanto você conhece o que você sente, né? Porque quando você não abre espaço pra conhecer os seus próprios sentimentos, obviamente dá medo, né? Porque você vai entrar em contato com algo que você não conhece. Então eu fiquei pensando assim, o quanto essa pessoa conhece as próprias emoções e essa falta de conhecimento gerar esse medo também. E vamos para a última afirmação do episódio, que é: se algum dia vou achar alguém que me ame e que eu ame também. Fernanda, produtiva ou improdutiva? Ai, improdutiva tá muito relacionada ao que a gente falou na pergunta anterior, do que, agora já não lembro exatamente a pergunta, mas do que os outros, já de decepcionar, porque a gente, novamente, não tem controle do que os outros vão sentir. E a preocupação, eu também pensei nisso, lendo essa, ela mostra o que é importante para a pessoa. Acho que isso também é outra coisa super importante. A gente não deve descartar a preocupação logo de cara. É importante entender o tema que a gente está se preocupando. Nessas respostas que mandaram, que a gente está analisando, dá para ver que algumas pessoas dão muita importância para a faculdade, para a carreira, para relacionamentos. Então, isso diz que é algo importante para aquela pessoa, certo? Agora, se preocupar com isso acaba sendo improdutivo, porque entra na questão, novamente, do controle. Você pode ter posturas talvez mais agradáveis para atrair outras pessoas, procurar em lugares que as pessoas provavelmente têm um gosto parecido com os seus, para aumentar a chance de vocês se darem bem. Sei lá, se eu gosto de ler, eu vou procurar gente que gosta de ler também, porque a chance é maior que a gente tenha assuntos em comum, mas daí a se preocupar se vai ser amado de volta é uma coisa que não ajuda. Eu diria que até atrapalha. Porque se você está conhecendo uma pessoa e você fica mais ansiosa, ainda que isso seja natural, por exemplo, se estamos num date e aí o cara tá falando e eu tô, cara, a mulher está falando e eu tô pensando, presa na minha cabeça. Será que ele tá gostando do que eu tô falando? Será que não tá? Será que eu tô interessante? Será que não tô? O que tá acontecendo? Eu fico presa na minha própria cabeça e me afasto da conversa, do momento presente. Então, na verdade, esse tipo de preocupação pode até afastar você de pessoas que seriam potenciais parceiros ou parceiras. Acaba virando até uma autossabotagem sem querer, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, e só um adendo antes de falar isso, não tô falando, gente, que é errado se preocupar com relacionamento ou com a vida amorosa, enfim, nada nesse sentido, mas ao mesmo tempo com
algum limite? Porque eu fico pensando, se alguém se preocupa muito com isso, assim, a coisa mais importante é achar alguém, alguma coisa do tipo, pensando o quanto que isso também não pode deixar as pessoas suscetíveis a, sei lá, se moldarem, se mudarem, só pra preencher esse lugar, esse vazio de ter uma pessoa e tal, de dar esse cheque, assim, nessa lista, né, da vida, por ser algo tão importante. E aí acaba ficando contraditório, né? Porque, enfim, eu diria que a chance de estar numa relação não muito legal é maior quando não é genuíno, né? Quando a gente tá se moldando pelo outro. E também é contraditório porque a pessoa não gosta da gente de fato por quem a gente é, né? E mais por uma imagem que a gente tá passando. Então, eu acho que também é algo importante de ficar atento. Até pra quem mandou isso. Exatamente, Ana Luísa. E fica artificial, né? E pensando ainda nessa situação de um date. Se você tá conversando e você vê que a pessoa tá meio aérea, que não tá ali presente, ou que ela não tá fazendo muitas perguntas, e a gente sabe que talvez é porque ela esteja presa na cabeça dela, mas pra pessoa que tá ali no cara a cara, isso pode até soar como um desinteresse. Então, a preocupação que, em tese, seria pra ajudar, acaba atrapalhando. E isso que eu queria te perguntar, assim, qual é o impacto negativo que esses pensamentos, essas preocupações podem acabar tendo no nosso dia a dia, assim, tanto as improdutivas quanto as produtivas, assim, qual é o impacto negativo? Primeiro de tudo é que elas afastam a gente do momento presente. A preocupação leva a gente para o futuro, certo? Então, afasta a gente do que está acontecendo ali. Isso é o primeiro ponto. E com isso, atrapalha, por exemplo, também a capacidade atencional. Vou continuar usando o exemplo do date. Desculpa a pessoa que mandou isso, mas já não é nem mais com você, é de forma geral, mas acho que é um exemplo que funciona muito. Se você está preocupada se o outro vai gostar de você, você não está prestando atenção na pessoa que está ali na sua frente. Você está prestando atenção em você mesmo e nos seus pensamentos. E às vezes você vai perder informações da expressão facial da pessoa, por exemplo. Se você falou alguma coisa e a pessoa não gostou e ela fez uma cara que você poderia pescar e aí mudar ali, ajustar o seu comportamento para a conversa fluir melhor. É algo que normalmente todo mundo faz, certo? E se você está preocupado, a sua atenção é prejudicada. E aí é contraditório também, porque você perde informações do ambiente que poderiam te ajudar a solucionar um problema. Novamente, se a preocupação é para solucionar o problema, ela acaba atrapalhando, porque o que te ajudaria a solucionar o problema, que no nosso exemplo é estou sendo agradável ou não, essas informações estão no ambiente, não na cabeça da própria pessoa. Então tem esse impacto na atenção e o impacto no humor. É claro que, por exemplo, se eu não consigo uma estabilidade financeira, quando isso acontecer, eu vou ficar ansiosa. É natural. Só que se eu tô me preocupando agora, pensando lá no outro exemplo da menina que ainda tá na graduação e que não sabe do futuro profissional, não conseguir emprego é algo que gera ansiedade. Mas se ela tá preocupada agora, sei lá, no 5º período da faculdade, ela tá adiantando esse problema. Então, ela, além de ficar ansiosa lá na frente, vai ficar ansiosa agora também. Então, a preocupação está muito ligada com aumentar a frequência dessas emoções negativas, desconfortáveis. E, gente, esse é o episódio de hoje. Fernanda, muito, muito, muito obrigada por trazer seu conhecimento pra você. A gente acha que... Quando a Ana Teresa veio com essa ideia de preocupação, assim, eu achei sensacional. Porque é algo tão do nosso dia a dia, né? Mas, enfim, fazer um episódio todo pra isso eu achei maravilhoso. E pra vocês que estão ouvindo, a gente sempre reforça e vai sempre reforçar que o podcast, a gente ajuda vocês, a gente traz conhecimento, mas a gente tem muitas limitações, obviamente, em relação à ajuda que a gente pode fornecer através de um podcast. Então, se vocês se identificaram com alguma coisa, se vocês estão passando por alguma coisa, tá mais difícil, busque uma ajuda psicológica. A Ana Teresa tá com a agenda dela aberta. A Fernanda está com a sua agenda aberta? Estou sim. Maravilhosa. Eu não tô com a minha agenda aberta nesse momento, mas eu tenho ótimas indicações em Gestalt terapia. Então, vocês podem fazer contato com a gente, ou enfim, com quem vocês conhecerem que faz terapia, pedir essa indicação. O meu Instagram é @psicóloga Ana Luísa Braz. Ana Teresa e Fernanda, como é que é o Instagram de vocês? Meu Instagram é @psicóloga.fernandaf. E o meu é @Ana Teresa Cavalcante. E vocês vão ver todas essas informações aqui para entrar em contato com a nossa convidada também, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, até sobre preocupações, ruminação, enfim. Vai ter tudo lá no Instagram e vai estar na descrição aqui do podcast. A gente também vai pedir para, se você gostou desse episódio, achou que é uma informação relevante, você acha que as pessoas também precisam saber um pouco mais sobre preocupação, compartilha nos seus stories, manda esse episódio para as pessoas e também não deixa de classificar esse podcast aí na sua plataforma de áudio, por favor, com 5
estrelas se você achou que você aprendeu alguma coisa aqui no episódio. Também não deixa de seguir a gente no @podcast Psicologia Sincera, que lá você vai ficar sempre sabendo o que é que tá acontecendo e você também vai poder participar das nossas caixinhas de perguntas que algumas vezes a gente lança por lá. E pra finalizar, gente, aqui na descrição também tá o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. Vocês também podem conferir o trabalho deles aqui na descrição do episódio pelo Instagram. E antes de a gente finalizar, queria agradecer, Fernanda, muito obrigada por ter vindo participar do podcast, compartilhar aí seu conhecimento. Foi uma honra ter você aqui. Eu na 300 sempre fala, né? É muito bom a gente chamar pessoas desconhecidas, mas dá um gostinho a mais, né? Quando a gente chama alguém que já era do nosso dia a dia, que a gente já conhecia. Então, muito obrigada por disponibilizar aí seu tempo, vir aqui no podcast falar com a gente. Eu que agradeço, gente. É uma honra mesmo estar aqui com vocês. Sou amiga, colega de profissão, mas mais do que isso, sou uma admiradora do trabalho de vocês. Então, acho que isso que vocês fazem de levar conhecimento para as pessoas, lugares que talvez a psicoterapia ainda não alcance, é algo super importante. Então, eu que agradeço por terem cedido esse espaço para mim. Muito obrigada. E fechamos com chave de ouro aí com a Fernanda, gente. Esse é o nosso último episódio de 2022. Que ano que foi aqui no Psicologia Sincera. Muito obrigada pra todo mundo que tá aqui acompanhando a gente desde o início, desde 2021, ao longo de 2022 inteiro. Se preparem que também tem muito conteúdo legal em 2023. E o que a gente deseja, Ana Tereza? Um ótimo feliz ano novo pra essa galera, né? Com certeza, gente. Boas festas aí. Espero que vocês tenham aprendido muito. A gente com certeza aprendeu muito com vocês esse ano. E ano que vem tem mais e vai ter muita novidade aí também em 2023. E é isso, gente. Um beijo e até 2023. Tranquila, bem sóbria, fazendo bem direto. Começar 2023 com o pé direito. Em tratamento. Então pode soltar fogos, pode comemorar. Pode soltar fogos, pode comemorar. Que 2023 vai ser só Psicologia Sincera. Ai, que cafona! Acabou, agora pode cortar, Rodrigo.